Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva como foi a vitória do Timão sobre o Cruzeiro pela Copa do Brasil. E também, Corinthians admite negociar o Hugo Souza, mas aguarda oferta do Milan. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. E aí? O que a gente vai comentar primeiro? Sobre o lance, o gol do Corinthians foi analisado pelo VAR. Vamos assistir, depois a gente comenta? Pode ser? Aí, quero. Põe slow pra mim, deixa eu pegar na mão dele. Aqui, de novo, perfeito. Vê, Pablo, se aparecer alguma. Eu tenho a 8B da Low. Põe slow. Mais devagar. Aí casa contra a imagem essa, casa. Segura, tô checando. Vou te jogar 4 imagens da luz. Vou te jogar essa. Vai em slow. Frame a frame. Vai. Segue. Vê nessa que eu tô vendo nessa, segue. Ok. Vai. Não pega. Campo sem protestos. Tem um possível impedimento antes, tá? Agora vamos checar o início lá. 16h50. Vamos começar do começo lá. Tá aqui, tá bom, a PP da luz. Segue daí, vai. Estão olhando. Ele traz pra trás limpo. Pra trás, pode acelerar, Dudu. Vamos Nesse checar. cruzamento, tá? Cruzamento, parou. Posição legal. Vai, segue. E agora ele atrás da linha da bola. Pode seguir. APP limpo. Gol confirmado. As duas situações de impedimento e a possível mão, ok? Isso. E Alberto tá ali ainda. Pode ir. Tudo confirmado. Bom, eles estavam analisando aí um impedimento e uma possível mão. O que vocês acham? Teve impedimento? Eu não vi nem impedimento nem mão, gente. Tudo bem, vamos começar pelo jogo. Não, vamos começar pela mão. mão. Vamos começar pela mão. Polêmica? Vamos pela polêmica, né? Mas então, quando é uma possível mão, o que diz o protocolo, né? Quando as imagens não são conclusivas, e as imagens, estamos falando das imagens do VAR, para mim, elas não foram conclusivas. Então, agiu correto o VAR. Elas não foram conclusivas, o gol foi confirmado. Aí surgiu, todo mundo dormiu. Eu, Salazar, a Michele, você em casa, a torcida do Cruzeiro, jogadores, todo mundo dormiu com gol legal. Aí a gente acorda uns às 6, uns às 7, uns às 8. Eu acordei às 7. Né? Quem acordei às 3h19 também. Aí veio um outro mundo, teve um outro jogo na madrugada. Mão do Memphis Depay por uma outra câmera. E foi levantado pelo nosso colega o PVC, não especificamente sobre esse lance, mas uma questão muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós formadores de opinião, a gente discutir com as câmeras que não são as oficiais. Eu não estou dizendo que o que viralizou hoje, até o Salazar daqui a pouco vai explicar, de quem é uma das imagens que está por aí, é de um profissional que estava dentro de campo, né? O PVC ele levanta uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente discute, a gente cria uma polêmica, às vezes a gente pode estar criando uma polêmica, eu não estou falando em cima especificamente desse lance, de qualquer lance do futebol. Hoje, com a inteligência artificial, você pode modificar qualquer tipo de imagem. Então a gente tem que entender o que está acontecendo, e a gente tem que ter responsabilidade na hora do comentário, mas já ficou provado, existiu a possibilidade hoje à tarde ou hoje pela manhã da imagem ter sido manipulada, a CBF até parece que fez uma investigação e chegou à conclusão que existia sim uma câmera que flagrou o toque de mão do Memphis. Então, enfim, se realmente essa câmera tivesse à disposição do VAR, o gol deveria ter sido anulado, Salazar. Vamos lá, falando da polêmica, depois do que nós vimos com a câmera do Cris Sevieri, ele não estava lá, mas a câmera dele está posicionada, ele controla remotamente, estamos vendo a imagem, o frame da câmera. Que isso? Nesse ponto a bola está chegando ao Memphis, aí temos o segundo ponto, aí ó. A bola está batendo no braço dele e aí depois tem um terceiro ponto. Ai, gente, não dá para analisar por frame, pra mim ainda tá são 3 frames. Quero o terceiro, então. Vamos lá. Eu acho um absurdo analisar por frame. Por essas aí da lente, ângulo eu de lente. A que eu vi hoje circulando na internet, eu vejo realmente o toque. Aqui eu não estou conseguindo ver. A questão para mim existe uma câmera do VAR atrás do gol. Está praticamente ao lado dessa câmera do Cris. Tá. Cris é um profissional de imprensa que trabalha como filmmaker, enfim, é um cara que trabalha em todos os jogos do Corinthians, é um cara que acompanha o Corinthians em todos os lugares, sempre faz esse tipo de imagem e tudo mais, e a câmera dele captou. A câmera dele estava ao lado da câmera do VAR. Existe uma câmera do jogo que também é atrás do gol. É só você pensar no replay. Na hora que passam os replays do gol do Corinthians, tem uma câmera que passa atrás do gol também. Só que é aquela coisa assim, um pouquinho para cá, o Cássio encobriu. A dele estava um pouquinho para lá e pegou a mão. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com o produto chamado futebol, porque se a gente ficar com ou é a câmera do torcedor, é o celular do torcedor, é o celular de outro profissional, a gente vai estragar o produto futebol. Porque eu não estou falando especificamente desse lance. O que tinha à disposição, o que estava à disposição da regra... O que estava à disposição para mim... Não houve nenhuma irregularidade. Exato. Acabou. Segue o jogo, porque se a gente nós vamos ficar 4 dias, aí aparece daqui uma semana tem uma outra... vamos, sabe? Ninguém lá reclamou no jogo. Um jogador do Cruzeiro, se eu não estiver enganado, foi o William, foi o único que reclamou. Os demais não reclamaram de nada. E o lance seguiu. Para mim, a única coisa para mim que importa aí
Com a câmera, Ó. que não é a do VAR, me parece claro E reclamou. que há o toque. Para mim, há o toque. Se você me perguntar, para você pegou no braço? Sim, pegou no braço. Para mim, a imagem... Por outras imagens. Por outras Mas a imagens, imagem para mim, do- fica a claro que imagem pegou no do braço. jogo. Agora, o árbitro errou? Não. O VAR errou? Não. Não, é isso. As imagens do VAR são E inconclusivas me chama a sobre algum atenção toque. o Cássio não reclamar. O Fabrício Bruno Será? encobre o Cássio. Vamos Na ver, câmera deixa eu de ver, trás, a câmera de trás dá para perceber Pode ser. que o Fabrício Bruno encobre o Cássio. Os caras reclamam Ó. de tanta... O Fabrício Foi Bruno, gol, ele tá ó. na frente Ninguém do Cássio. levantou o braço, Cássio ninguém não tem falou como ver a nada. bola na mão. Mas eu Ó acho lá. que assim, é um pecado a gente ficar... Agora, o duro é que o Memphis perdeu o gol, né? Agora fez ele o vai gol, que, na falar, verdade, ele perdeu o braço, gol. Eu depois acho de um que tempão. é um pecado a gente ficar discutindo o lance polêmico por outras câmeras que não são as câmeras, as válidas. As válidas. É muito triste isso, Pra mim, né? pra mim, esse lance se resume ao seguinte: a bola bateu no braço do Memphis, o gol deveria ter sido anulado, porém, O VAR agiu com o correção. VAR e o árbitro não erraram porque as imagens deles eram inconclusivas. E sobre o jogo a gente fala depois. Porque agora eu quero falar pra você. Olha, quer falar mais um pouquinho sobre o jogo? Precisamos falar do Vamos jogo falar agora, do né? jogo, porque foi uma grande partida do Corinthians. Por um lado, Garrafa, pra mim fica clara aquela história que a gente vem comentando, o Corinthians parece que escolhe jogo, parece mesmo. O ímpeto, a gana, a raça, a Porque garra. não é o Corinthians do Brasileirão que enfrentou o Exato. Cruzeiro, né? Então, assim, é uma pena, porque fica mais uma vez provado como esse Corinthians poderia ter desempenhado, ter tido um Campeonato Brasileiro completamente diferente, porque este elenco prova em todos os jogos da Copa do Brasil que ele poderia ter feito mais do que ele fez no Se o Brasileirão. Palmeiras pôde escolher abandonar o Campeonato Brasileiro, o Não, eu Corinthians... não acho que o Palmeiras abandonou. Como não? O Palmeiras, Salazar? não, a hora que ele percebeu que a distância ficou... A distância ficou por incompetência dele. Ele tinha um tudo jogo bem, contra mas o faltava Grêmio. 3 jogos, Pô, pô. mas então... Ele não abandonou. Ele Ele perdeu o campeonato. Não, como não abandonou? Se você coloca num campeonato por pontos corridos, você coloca do reserva ao Mas ele ponto só esquerdo. fez isso quando a pontuação... A pontuação. O Atlético empatou, o Palmeiras chegaria a 2, não ficou. É que o Abel foi sincero demais, infelizmente no futebol não pode ser sincero sempre. Não, negativo, mas ali acabou. Então, se eu o Palmeiras- concordo com o Abel. Ali naquela. Não, quando, acabou, não. quando o Palmeiras tropeça em casa, se não tiver ganhado pro Vitória, não tem. Porque Perdeu Foi do o Fluminense, Santos, a última não partida podia acho ter que foi perdido contra o do Flu. Santos. Acho que foi o Fluminense, aí ele tinha o Grêmio na ficou sequência. inviável mesmo. Ali ficou. Não, se você aqui não vamos nos alongar para fazer a pontuação, mas de qualquer forma, ainda sobre o jogo, o Corinthians ele fez uma partida espetacular. Muita bola. O Jogou Dorival muita montou o time muito bem, ele preencheu o meio-campo, amarrou as principais peças do Cruzeiro. O Cruzeiro foi chutou uma extremamente, bola. o Cruzeiro foi bolas extremamente no gol. inofensivo por incompetência e por muito mérito do Corinthians. O Carrídio jogou ainda não 100% fisicamente, mas jogou aquilo que a gente sabe que ele joga e é por esse lado aqui, ó. O Carrídio é bom por aqui, ele passeou, como se estivesse de terno em campo. O Memphis teve uma belíssima partida, o Garro ficou no banco e o Bidon deu conta do recado. O Corinthians parecia que estava jogando em casa nos primeiros 15, 20 minutos até o gol. Tocando bola, o Cruzeiro não viu a bola. O primeiro tempo foi todo do Corinthians. No segundo tempo, o Dorival, ele resguardou um pouquinho mais o Corinthians, o Cruzeiro saiu, mas não conseguiu fazer absolutamente nada e o Corinthians traz uma belíssima vantagem para decidir em casa. Eu só quero finalizar, até para o Salazar concluir, não é novidade, mas o que é a torcida do Corinthians? Né? O que foi dito de ontem para hoje da torcida do Corinthians que estava no Mineirão é algo que a gente vale ressaltar. A gente às vezes critica quando tem violência. Essa torcida do Corinthians é uma coisa de maluco mesmo. A torcida do Corinthians com 3 mil torcedores calou o Mineirão do jeito que estava. A gente muito mais ouviu durante o jogo a torcida corintiana do que a torcida cruzeirense. A torcida do Corinthians está de parabéns. O Corinthians amassou o Cruzeiro dentro de campo e também na arquibancada, Salazar. Eram 56 mil cruzeirenses no Mineirão, mas eu vou te falar, eu digo isso sempre, como visitante principalmente, não há torcida igual como a do Corinthians, é impressionante o que a torcida do Corinthians fez e o jogo também foi favorecendo esse Mineirão mais quieto, muito porque o Cruzeiro não estava encontrando alternativas. O Corinthians se posicionou muito bem no seu sistema defensivo, forçou o Cruzeiro a abrir a bola pelas laterais e o Cruzeiro viveu de bola aérea. Foram 37 cruzamentos, 13 escanteios, mas foi uma pressão infértil, 63% de posse de bola, mas infértil. O Hugo praticamente não trabalhou. Então uma partidaça do Corinthians que deixa o Corinthians com menor de vantagem. Não tem nada decidido, não tem nada decidido. Não mas pode ter a vantagem do empate jogando em casa, num jogo de mata-mata, é uma baita de uma vantagem. Antes do jogo, se alguém falasse assim, ó, Corinthians, você assina aqui um empate com o Cruzeiro, não precisa nem jogar? Assina. Eu achei que ia ser Todo mundo 2-0 assinar, pro né? Corinthians. O Corinthians volta com uma vitória. Você tá de brincadeira. Eu sempre Jogando muita acreditei. Agora, meus colegas comentaristas, Cruzeiro é favorito, Cruzeiro é favorito. era Corinthians mesmo. empatar, Corinthians vai perder, blá, 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 blá. É era favorito Corinthians. mesmo. Gente, é Corinthians, é o Favorito campeonato também do perde. Corinthians, Favorito meus perde. amigos. Quando joga essa turminha aí, tá a fim de jogar, não tem pra ninguém. Olha, chegou a hora dele, agora é hora de acelerar. Saber
a repercussão dessa grande vitória do Corinthians, porque, poxa, foi épico, estourou tanta bomba, tanto bum, bum, rojão lá na Moca, impressionante. Você separou números do Memphis pra gente, José Paes, boa noite. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, exatamente isso. Separei aí números do holandês, do camisa 10, do Timão, que está jogando demais, especialmente em jogos eliminatórios com a camisa do Corinthians. Lembrando, o Memphis chegou aqui ao Brasil, chegou ao Corinthians em setembro do ano passado. E de lá para cá, tela na tela para vocês acompanharem aí comigo, são 16 jogos no estilo mata-mata para o Memphis com a camisa do Corinthians, 3 gols e 8 assistências, ou seja, 11 participações em gols em 16 partidas com a camisa do Corinthians em jogos eliminatórios. Tá bem demais o holandês, então vamos conferir aí o Memphis falando aqui no Gazeta Esportiva depois de ter marcado o gol da vitória do Corinthians ontem diante do Cruzeiro. E olha só, falou em português, hein? Tá praticando, tá treinando a nossa língua. Vamos conferir aí Memphis Depay então no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Primeiro parte é muito importante. Um jogo difícil. Controla o jogo difícil porque Cruzeiro é um time bom. Mas ganhar um gol e defenda bom. Muitos zagueiros muito concentrados e agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. Tá aí a palavra do Memphis aqui, falando em português. Daqui a pouquinho quero a nota de vocês aí para o português de Memphis Depay. Uma última só antes de devolver aí para o estúdio, viu, Michele e amigos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva, em relação ao Yuri Alberto, né? Saiu machucado aos 19 do segundo tempo ontem lá no Mineirão. Mais uma vez sentiu um problema no músculo adutor da coxa esquerda. Vai ser reavaliado para saber se terá condições de jogar no próximo domingo lá na Neoquímica Arena, Zona Leste de São Paulo, em Itaquera, no segundo e decisivo jogo dessa semifinal da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno para a gente falar mais desse Corinthians que está imparável na Copa do Brasil de 2025. Tá contigo, Michele. Valeu, Zé. Muito obrigado por todas as informações. Fala, Garrafa. No recorte de ontem, Memphis... Quem não jogou bem ontem, Garrafa? No recorte de ontem, todo mundo jogou bem. Quem não jogou bem? No Corinthians, teve um outro que... você pode ter um pouquinho abaixo, mas teve alguém que se destacou. Abaixo, Mas o Corinthians... mais outro mês, para mim o Bidon jogou muito, o Matheusinho jogou muito. Cada um cumpriu muito bem o seu papel. O Yuri cumpriu bem o papel dele. O André Ramalho, que eu não escalaria o Choca. Não entendi essa escolha do Dorival. O Dorival ficou claro para mim. Choca estava bem, não entendi muito. Ficou claro para mim, até pela escalação do Dorival, que ele estava preparando esse time aí para essa partida. Sim. Né? Ele colocou dentro do Campeonato Brasileiro o que ele podia colocar, mas ele trabalhou um time para apresentar o futebol que apresentou. É o Mister Copa do Brasil, Dorival Júnior. Impressionante. O Memphis Depay, os números como o José Paes trouxe, realmente são muito bons no mata-mata. Não quer dizer que ele fez uma grande temporada. Para mim, ele foi uma decepção essa temporada. No Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, por exemplo, ele fez 23 jogos, 6 gols e 3 assistências. É muito pouco, porque a gente está falando Memphis Depay, um jogador europeu que vem para cá custando muito caro, custa muito caro, ele é mais caro que o Pedro, ele é mais caro que o Arrascaeta, então assim, tem que entregar muito mais do que ele entregou nessa temporada. Agora, se ele for decisivo, como ele foi na semifinal, aqui domingo, e de repente decidir um título para o Corinthians numa eventual final, aí essa conversa muda de figura. Por enquanto, entendo que o Memphis Depay, que jogou bem ontem, continua devendo. Aliás, jogou bem, mas ele fez um gol... mas fez um gol pro Corinthians, só que pro Corinthians ter chegado até aí, teve o Palmeiras pela frente e gol do Memphis Depay. Ele não vai dever quando ele ganhar esse título pro Corinthians, e aí vocês vão ter que engolir o Memphis Depay. Ele vai dar o título pro Corinthians, Copa do Brasil, e aí todo mundo vai falar, tem que renovar com o Memphis Depay. Não, o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Então continua Memphis Depay. O Memphis Depay, o grande problema para mim é a falta de regularidade dele nesse ano. É só a gente pegar esse exemplo que eu dei agora. Os números em mata-mata, muito bons. Os números no Brasileirão, ruins. No Campeonato Paulista, só 3 jogos como visitante, que foram 3 clássicos aqui em São Paulo. Então, assim, essas situações do Memphis Depay é que tornam para mim a temporada dele decepcionante. Mas o Corinthians jogou bem. O Corinthians colaborou para tudo isso também, a desorganização, aspecto financeiro. Não sei. Porque mas a bagunça é para todo mundo. É só pro Memphis a bagunça? Mas um clube sem que tá bom. Quem entregou tanto mais que ele? Ninguém.
Não, mas ninguém entregou mais que ele. Bom, não sei. Quem entregou mais que ele? Ninguém. Quem entregou mais que ele? O time tem Gustavo Henrique entregou mais que ele. Muito mais, aliás. Muito mais. A temporada do Gustavo Henrique é muito melhor que a do Memphis Depay. Mas assim, eu acho que dentro do que o Corinthians está apresentando, ele está cumprindo o papel dele. Não, lógico. Mas a questão não é o que o Corinthians está apresentando. A questão é quanto ele custa. Se ele ganhar esse título da Copa do Brasil, valeu a pena. Aí é que tá. A Se não cobrança tem que ser ganhar, não valeu a pena. Esse é o resumo. Posso cobrar ele igual a gente cobra o Dieguinho. Não, claro. Não dá, né? Então, assim, para o que ele ganha e pela marra que ele tem, ele, pra mim, tem que decidir mais jogos como ele decidiu. Que decidiu o título. Tem que decidir um título. Aí sim. É isso aí. É para isso que o jogador desse é contratado e custa esse Você valor. quer que o Memphis decida título, mas o Palmeiras não precisa ganhar título. Eu concordo com a Michelle. Porque pra valer... O Memphis tem que decidir título e o Palmeiras não tem que ganhar aí título. Eu estou cobrando, veja só, eu estou cobrando um jogador que está devendo no futebol. Se ele der o título, tá tudo kit. É isso, ele é contratado no Paulista, diferente. No Paulista, qual a importância que ele teve? Não me venham dizer que o Paulista não foi um título importante. Deixa eu dar um recado, depois a gente... Foi dormir achando que o Corinthians foi melhor também, hein, Mussete? O que aconteceu nesse jogo? Qual foi o motivo da superioridade do Corinthians? A gente já falou aqui sobre esse aspecto de competitividade, da estratégia do Dorival também. Passou por onde esse triunfo do Corinthians e a derrota do Cruzeiro também, né? Que esteve mal coletivamente, individualmente. O que é que explica esse resultado de ontem no Mineirão? Ô Lu, o Corinthians travou o Cruzeiro. Eu falei aqui no programa que, diante da escalação provável que o Lázaro trouxe aqui e acertou, o Corinthians só poderia jogar com a bola no pé. Não faria sentido você ficar na defesa, porque é um time teoricamente lento, que não tem contra-ataque. O único jogador de velocidade seria o Yuri Alberto, além dos laterais. Então, que o Corinthians precisaria ter a bola, atacar, pressionar. Então, foi o que a gente viu. O Dorival preparou o Corinthians para atacar o Cruzeiro. Muito diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians terminou o primeiro tempo, mesmo fazendo o gol relativamente cedo, com 55% da posse de bola, e mesmo na segunda etapa, custou a entregar essa bola para o Cruzeiro. Não foi um time que se retrancou inteiro. O Cruzeiro não teve nenhum momento daquela blitz de 200 chances seguidas. Naturalmente, jogando em casa, sendo um time competente, ele criou chances. O Hugo Souza esteve ali na hora que tinha que estar. E alguns jogadores fizeram partidas irretocáveis. O Breno Bidou jogou muita bola, o Mateuzinho, o José Martínez, além do Memphis. O Corinthians competiu muito, ganhou todas as segundas bolas, mas principalmente estava muito equilibrado em campo. Organizado, o Corinthians travou o Cruzeiro no meio-campo, a ponto do Caio Jorge e do Matheus Pereira terem que voltar para receber essa bola, percorrerem distâncias muito maiores do que eles estão acostumados, porque a bola não chegava. O Corinthians estava ganhando todos os duelos, uma preparação e uma estratégia perfeita do Dorival Júnior. Danilo, depois daquele jogo, né, do 3-0, o Dorival chegou a falar, o time vai jogar diferente. E o time jogou diferente. Jogou muito diferente e pra mim foi impressionante. Porque ontem a disparidade do time do Campeonato Brasileiro pro time de ontem à noite foi muito grande. Absurda. Eu tava ontem de manhã no All News Sport com o Casão. E a gente tava falando com o Casão, com o Mauro e com o Tirone, né? Aí a gente tava falando, falei, pô, é estranho a gente imaginar que num estalar de dedos o time que tá jogando tão mal vai passar a jogar de uma forma tão diferente. O último grande jogo do Corinthians tinha sido contra o São Paulo, mas o São Paulo com uns 20 desfalques, e olhando mais para trás contra o Palmeiras na própria Copa do Brasil. E aí ontem, o Corinthians começou muito melhor. Aí o Cruzeiro teve ali 5, 6 minutos de chance, criou uma ou duas chances, nada grande assim, chance. Depois que o Corinthians fez o gol, foi um domínio completo até do mental. O que mais me impressionou é que aí depende do ponto de vista. Os nossos amigos que estiverem no chat aí, que são corintianos, vão falar que o Corinthians foi copeiro. Os torcedores que são contra o Corinthians vão falar que o Corinthians abusou do antijogo. Depende muito do seu ponto de vista e para quem você está torcendo, para quem você está olhando. Porque depois, o Bidon ficou no chão um maior tempo, o Martínez ficou no chão, o Yuri Alberto ficou no chão. Eles souberam aproveitar ali. Até o Daronco, que é um dos árbitros que é conhecido por picotar jogo, o Daronco estava incomodado. Filmava várias vezes ele, olhando e rindo, assim, não é possível que vocês estão fazendo isso de novo comigo. Porque, assim... Mas então, assim, o Daronco. Não, mas não é, né? Porque, assim, dependendo de como o cara cai, o que o Daronco vai fazer ali? Não, com a história do Hugo Souza. É que nem o... Ele foi no Hugo Souza e mandou a bola voltar? E é que nem o... Não, nesse ponto, sim, também. Eu acho que o Daronco colaborava, mas o Corinthians ainda colaborava ainda mais. O Martins, na hora que o cara põe a mão aqui, ó, aí ele cai com a mão na cara. Aí o Daronco tem que esperar o VAR, olhar. Tem que ter uma coisa ali que não tem muito como você seguir jogo. E é difícil um juiz fazer o que fez com o Léo Jardim lá, o Flávio, que deu amarelo porque ele estava achando que estava simulando uma lesão. Então, assim, é uma questão complicada. O final do primeiro tempo foi mesmo um horror. Teve 10 minutos, ele deu 5 de acréscimo, deu 8 minutos fácil de antijogo, que deu 5 de acréscimo depois. Mas acho que tem culpa do Daronco. Porque o árbitro tem que servir para controlar o jogo. Se o árbitro não consegue controlar o jogo, o erro tem culpa dos jogadores? Claro que tem. Claro que tem. Mas o cara está escalado e a escala está errada. A escala está errada porque o Daronco é o árbitro que não consegue controlar mais o jogo.
Então, se você tem ali, não pode ser o Klaus, que é de São Paulo. Se você tem ali... O Klaus vai fazer o de hoje, né? O Klaus vai fazer o de hoje. O David Oliveira Lacerda, digamos, que também não é... O David Oliveira Lacerda apitou mais jogos porque ele capixaba e ele é sempre neutro. O Rodrigo José Pereira de Lima, que foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão. Por que o melhor árbitro do Brasileirão eleito, que eu também não acho que seja, está fora da semifinal? Sim. Ah, porque está guardado para a final, mas apita a semifinal é a final. A gente cansou de ver o Wright e o Arnaldo César Coelho O Wilton Pereira Sampaio apitou um monte de jogo. Então, assim, por que é o Daronco? O Daronco, você sabe que ele vai enroscar o Mas jogo. de toda forma, eu só quero deixar claro uma coisa. O Corinthians mereceu ganhar, tá? Antes de qualquer coisa. Porque o Cruzeiro foi muito decepcionante. O Cruzeiro jogou muito abaixo e o Corinthians soube controlar. Ora com a bola no pé, ora com o antijogo, ora com o nervosismo dos jogadores do Cruzeiro, ou mesmo com a torcida do Cruzeiro, que estava extremamente nervosa. Nos últimos minutos dá pra ver. Qualquer passe errado, aquele... você ouvia na transmissão. E a torcida do Corinthians fez uma festa linda também. Festa bonita. Tem um ponto então, também que é importante, que é os porquês. Os porquês. Dá pra ver na prancheta os porquês? Não, eu vou te mostrar e depois eu vou falar dos porquês. Ah, você quer? Então pode falar antes Não, pra você. Achei que tava ligado uma coisa da outra. Não, estão ligadas, eu vou dizer pra você. Primeiro, assim, o que o Corinthians jogou ontem? Vamos chamar a prancheta do PVC. Chama. Cadê a prancheta? Aí, a prancheta do PVC. É simplesinha porque eu tô sem computador hoje, então eu não consegui fazer na minha tecnologia. Tecnologia tinha que implementar inteligência artificial para criar um campo diferente. Então é só o 4-4-2. PVC, a gente é do tempo da prancheta raiz, da prancheta ali. Ela foi no papel, essa daqui. Ele fez esse 4-4-2. E quando eu recuperava a bola, 4-4-2 marcando. Foi a maior parte do tempo, embora o Corinthians tenha tido 55% de posse de bola, 57% de posse de bola, era uma posse de bola aqui na defesa. Não era uma posse de bola de circular, e empurrar o adversário para trás, e fazer Bidon rodar para Maicon para Carrilho, para Yuri Alberto, para Mendes. Não, era aqui atrás. Então, o Corinthians passou grande parte do tempo marcando com uma linha de 4 na defesa e uma linha de 4 no meio. Carrilho pela direita, Martínez pelo centro, Maicon meia esquerda, Bidon lado esquerdo. Tinha movimentação, claro, o Martínez vinha para a direita às vezes. Quando saía para construir, o Carrilho ponta direita, o Mateuzinho por dentro, e aí você fazia Carrilho, Mateuzinho, Memphis, Yuri e Bidu. E atacava o Cruzeiro. Agora, por que esse comprometimento deu tão certo? E aí é que eu acho que tem questões que passam por... A gente ter passado, eu me incluo. Eu não falei, mas me incluo porque eu sou imprensa esportiva do mesmo jeito. Cara, não tem nada a ver o jogo do dia 23 de novembro com o jogo de ontem. E a gente falou isso no dia 24 de novembro aqui no de primeiro, não falou, Luísa? Falou. Você me deixa mentir sozinho. Não, falamos. É outra história. É outro jogo. E o que acontece? O Corinthians tem alguns problemas. Primeiro, tem uma diretoria que não consegue impor comprometimento. Por quê? Porque ela não se compromete para pagar em dia. Ela não se compromete para cobrar compromisso. Segundo, se quer para ter camisa para entrar em campo. Segundo, você tem um time com problemas físicos. O Carrilho teve problema físico, o Martínez teve problema físico e de compromisso. O Garro nem foi titular ontem. O Ranieri tem problema físico, o Yuri Alberto tem problema físico, saiu quando deu. Quando você está disputando o 8º lugar do Brasileiro versus ser campeão da Copa do Brasil, o teu máximo esforço vai ser aonde? Na Copa do Brasil. Aí eu ouço as pessoas falando assim, não, mas é um time de vagabundo. Não, que time de vagabundo? Quando você fala que é um time de vagabundo, você está dizendo que os caras estão de propósito querendo sacanear. E não é isso. Você está medindo esforços. Trabalhando com outro foco. E aí quando você tem o jogo que é o foco, não é só do time, é o foco da torcida. As pessoas estão no bar da esquina aqui hoje falando sobre o quê? A mão do Memphis. Nesse momento... Quebrou o PVC. Ao meio-dia não tinha mão do Memphis. Meio-dia não. Quando o cara saiu para almoçar 10 para meio-dia, não tinha mão do Memphis. Não, o Corinthians tá tirando um sarro, dizendo que ele pode ter 2 títulos do ano e os rivais não. E em Belo Horizonte? Que o Cruzeiro perdeu pro Corinthians. E o atleticano tá falando do quê? Tá tirando um sarro do Cruzeiro. Então? Sim. Então qual era o foco? Sim. O foco era o jogo de ontem. Sim. O Garro não tá aqui. Não fez tanta falta, PVC? Pelo esquema que esse time foi armado Pela maneira como o time foi jogar em Belo Horizonte, não fez falta. Domingo ele faz falta. Faz falta, certo. Lázaro, vamos de Mercadão da Bola? Porque gostamos nesse programa de Mercadão da Bola e o negócio tá ficando agitado agora em dezembro. Olha, uma notícia que eu fiquei surpresa, viu? Hugo Souza, goleiro de seleção brasileira, que é, né, um dos jogadores bem importantes desse Corinthians, pode ser negociado, tem ofertas por ele e o Corinthians até leva em consideração essa possibilidade? Não pode ser negociado, ainda não tem oferta
E o Corinthians considera a possibilidade, assim, objetivamente, das 3 questões que você pontuou. Vai dar uma matéria que assinamos, né, em 6 braços, em 3 pessoas, eu, Gui Xavier e o Valentim Furlan. O Milan está interessado, a informação que surgiu inicialmente da imprensa italiana, a Gazeta dello Sport trouxe ontem, mas ainda não há proposta. O que a gente conseguiu apurar é que o Milan já há algumas semanas fez alguns contatos pelo Hugo Souza, fez a popular sondagem, mas não só apenas ao staff do Hugo Souza, que geralmente quando os clubes eles estão interessados em buscar mais informações e não exatamente em apresentar propostas no primeiro momento, ele vai no staff e ele não vai no clube para não chamar atenção. A informação que a gente recebeu é que o Milan já sinalizou para o próprio Corinthians o interesse no Hugo Souza. E aí o Corinthians, internamente, qual é a postura do clube? A postura do Corinthians é: Hugo Souza, como nenhum outro jogador no Corinthians, é inegociável. Vamos aguardar uma proposta, uma oferta oficial do Milan, e se for interessante financeiramente, nós vamos evoluir. Então, o Corinthians admite internamente a possibilidade de negociar o Hugo Souza, sabe que o Milan está interessado e aguarda a proposta do Milan formal chegar à mesa. Nesse momento, qual a prioridade do Milan? O Milan trabalha para manutenção do Mike Maignan, que é o goleiro francês titular da equipe, tem contrato até junho do ano que vem, e o Milan trabalha para renovar esse contrato. Só que ele vê dificuldades para isso. E aí o Hugo Souza ele surge como uma alternativa se realmente o Milan não conseguir fechar com o Maignan. É a proposta de um clube europeu, né? Então sempre tem um poder econômico muito grande, mas me deixa surpresa o Corinthians considerar essa possibilidade. Claro, né, gente? O Corinthians está passando por muitos problemas financeiros, precisa de dinheiro, transfer ban, isso é muito óbvio. Mas por essa lacuna que o gol do Corinthians tinha ficado até a chegada do Hugo, Mussetti. Teve o Cássio, né? Ídolo maior, tudo, mas o Cássio foi embora. E agora o que faz? Carlos Miguel ajeitou, não quis, foi embora. Como é que a gente vai resolver esse problema do gol? E o Hugo chega e se encaixa muito bem. Então, me parece que seria um problema muito grande perder o Hugo nesse momento, porque ele é uma liderança técnica, mas também uma liderança do grupo, né? Foi um cara que chegou, se adaptou muito rapidamente e já pegou essa questão da referência da liderança para ele também. Ô Lu, seria uma perda gigantesca, é goleiro de seleção brasileira, mas eu vou por outro caminho. Se o Corinthians decidir vender o Hugo Souza dentro do melhor valor possível, dentro do valor de mercado, eu vou achar louvável. Eu acho que o Corinthians precisa de decisões impopulares, tomar remédios amargos, mesmo que a torcida fique insatisfeita. O Corinthians precisa vender jogadores no plural, diante de todos os problemas financeiros que foram criados, de uma dívida que está impagável. No mínimo, você tem que dar uma secada, ajustar um pouco as contas. Se tiver outra venda de algum jogador que não seja tão importante, com valores semelhantes, beleza, você mantém o Hugo. Mas se não chegar nada melhor, o Corinthians tem que vender o Hugo Souza e o Corinthians avaliar a venda, me parece que é um bom caminho. É o que outros gestores não fizeram, temendo a impopularidade. Eu acho que o Corinthians precisa tomar medidas impopulares e vender o Hugo Souza, infelizmente, pode ser o caminho. Sem dúvida, quando você está tão apertado fica complicado, né? E o Corinthians precisa ter uma saúde financeira melhor, né? Precisa quitar suas dívidas, precisa pagar seus credores, o transfer ban, enfim, é um momento bem complicado do Corinthians. O elenco do Corinthians retornou a São Paulo nesta quinta-feira e chegou ao CT Dr. Joaquim Grava por volta das 15h40. Depois da vitória por 1-0 no jogo da ida da semifinal contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Cruzeiro fizeram uma atividade regenerativa ao retornarem para o CT, já iniciando a preparação para o compromisso da volta. O segundo jogo será neste domingo, às 18h, na Neoquímica Arena. Os demais atletas fizeram um treino de marcação-pressão em espaços reduzidos. Por fim, o técnico Dorival Júnior conduziu um treinamento de enfrentamento também com o campo encurtado, segundo informações da assessoria de imprensa do clube. O atacante Yuri Alberto passará por exames nesta sexta-feira. Ele deixou o jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, aos 19 minutos do segundo tempo, sentindo dores na região do pubis. O centroavante desfalcou o Corinthians nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro em razão de edema na sínfise púbica e sobrecarga da musculatura adutora da perna esquerda. Outra dúvida para a segunda partida da semifinal é se o volante Ranieri terá condições físicas de atuar. Ele até viajou com o elenco para Belo Horizonte,
mas não ficou sequer no banco de reservas, em razão de dores no tornozelo esquerdo. O Corinthians ainda terá 2 dias de treinamentos antes da partida decisiva contra o Cruzeiro. Com o resultado fora de casa, o Timão precisa só do empate para avançar à final, a ser disputada contra o Vasco ou Fluminense. Os times da outra semifinal nos dias 17 e 21 deste mês.